Bom dia, pessoal. Eu sou Consuelo Oliveira, professora e psicopedagoga. E o meu canal é um canal onde eu compartilho com vocês a minha experiência e a minha prática, né, no dia a dia da sala de aula. Gente, hoje eu venho aqui para falar sobre planejamento. Isso foi uma sugestão de uma colega aí, seguidora. Ela relatou que está tendo dificuldade em se organizar no planejamento. Eu vou passar para vocês aqui um planejamento que é da realidade das minhas turmas, ok? E esse planejamento eu vou pegar um maternal de 3 anos. Aí vocês vão me falar, mas é maternal, não é ensino fundamental. Ok. Só que o que eu vou trabalhar aqui, você pode trabalhar tanto na sala de maternal, quanto na sala de primeiro ano, de segundo ano, porque são atividades relacionadas a crianças pré-silábicas. E a escola, ela desenvolvia, desde os 3 anos, a base sonora, quer dizer, a consciência fonológica, que é muito importante ser trabalhado na educação infantil, né, gente? Então, eu vou começar, aqui tá o caderninho, tá vendo? Eu vou começar dando para vocês o conceito de planejamento. Então, olha bem, aqui a gente vai ter, o que é um planejamento? É um recurso para o professor garantir com segurança o desenvolvimento de uma ação pedagógica junto às crianças. E o ato de planejar, o que ele envolve? Ele envolve conhecer a realidade de vida do grupo, as crianças na sua individualidade, o desenvolvimento da criança nas diferentes áreas, e a gente tem que conhecer uma variedade de atividades que propiciam o desenvolvimento da criança em cada uma dessas áreas. E os objetivos? Bom, gente, os objetivos, eles têm que vir bem no início, né, do planejamento. O que quer dizer? Que o objetivo, ele é a intencionalidade para que da atividade. Por que você vai usar determinada estratégia naquele dia, com que finalidade, o que você quer alcançar. E os verbos têm que vir no infinitivo quando você vai descrever o seu objetivo. E eu trouxe alguns verbos aqui, não estão todos, mas eu trouxe alguns modelos. Quais são os verbos? Identificar, reconhecer, comparar, conhecer, situar, recordar, interpretar, desenhar, distinguir, aplicar, representar, observar, compor, resolver, resumir e manejar. Então, os objetivos, eles têm que estar bem claros na apresentação do seu planejamento, ok? E tem que ter também os recursos. O que são os recursos? Ao pensarmos nas atividades, nós devemos levantar os recursos, o que iremos usar de material, os jogos, as folhas de registros, os brinquedos, tudo que você for usar, né? Se você vai contar uma história, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que selecionar o livro, ok? Selecionando o livro, você vai ter que ler a história, né, primeiramente, para depois você contar essa história ou ler essa história para você não se deparar com dificuldades, né, na hora de contar. O planejamento, esse que eu vou mostrar para vocês, tá bem enxuto. Por quê? Porque é um planejamento onde eu vou constar as atividades, os recursos e os objetivos de uma forma bem simplificada. Esse caderno é do ano de 2020, quando ainda estávamos trabalhando de forma presencial, porque teve um momento que a gente deixou de trabalhar de forma presencial, não é mesmo? Relembrando o ano, né? Então, qual que é o objetivo? Eu vou ressaltar aqui, gente, que essa turminha, ela vem da turminha de 2 anos para 3 anos. Então, eles já tinham uma noção do que era letra, do que era números, porque os meninos de 2 anos a gente já trabalhava lá a essa noção. O que é número, o que é letra? Eles tinham contato com as letras dos nomes, então eles já tinham noção de letras e números. E
o maternal iria dar continuidade. Então, a gente já estava no dia 4/3, né? Quais eram os objetivos dessa professora? Recitar um verso, identificar letra inicial e final, ler e identificar letras do alfabeto, iniciais dos nomes, classificar e corresponder número numeral. Quer dizer, ele vai ter que descobrir, através do manuseio do jogo, o que é número e o que é numeral. Número é a quantidade, numeral a grafia, né, gente? Como que começava a escola nesse dia? Primeiro eles se reuniam no pátio, faziam oração, cantavam. Depois eles iam para a salinha e tinha o momento da socialização, que era o brinquedo. A professora já deixava os brinquedos separados nas mesinhas. Depois eles iam fazer a rotina, que eram os cartazes de rotina. O que são os cartazes de rotina? Calendário, as fichas dos nomes, o professor separava as fichinhas, entregava para os alunos e ia colocando no cartaz os nomes que estavam presentes no dia. E os que não estavam, ela deixava a ficha virada ao contrário, né? Porque a criança estava ausente. E ali eles trabalhavam também a letrinha do nome de cada coleguinha. Aí, depois dessa brincadeira, desse cartaz de rotina, né? Que era depois do brinquedo, que eles faziam a socialização e tudo, ela ia para a linguagem oral. Então, ela sentava, né, no chão com as crianças dentro da sala e ia recitar esse versinho aqui. Que versinho que é, professora? Esse aqui, ó. O sapo em cores bem alegres, não tem rabinho nem orelha. O aquaquá, o aquaquá, o aquaquá. É uma musiquinha, eu vou cantar aqui, talvez não dê problema, né, gente? O sapo em cores bem alegres, não tem rabinho e nem orelha, o aquaquá, o aquaquá. Aí ela podia mudar a tonalidade também, né? O som, no sentido do ritmo, batendo palma ou fazendo agudo, né? Grave, o sapo, para motivar essas crianças para a gente trabalhar depois a palavra sapo, que era considerada a palavra-chave. Depois que ela fazia esse trabalho da linguagem oral, aí ela ia conversar, trazer curiosidades sobre o sapo, procurar saber se as crianças já tinham visto um sapo, se elas têm conhecimento, porque às vezes tem criança que sabe, tem criança que gosta, né, são curiosas e sabem algumas coisas. Aí ela ia para artes, que ia fazer a montagem do sapo. E aí ela já aproveitava para trabalhar a questão do conceito inteiro e metades, olha bem. Ela levava círculos recortados inteiros e falava com eles, olha gente, eu trouxe aqui para a gente montar o sapinho um círculo inteiro e nós vamos dividir em metades. Então, eu tenho inteiro e vou dividir. Aí ela recorta e mostra, olha, nós formamos as metades. Com essas metades, nós vamos formar o sapinho. Aí, vê bem, a parte de baixo, né, o círculo virado para baixo, e a parte de cima para ser o rostinho do sapo. Colava-se numa folha e eles completavam com os olhinhos e faziam os pezinhos. Aí, eles iriam colocar o cenário, né, completo, nuvens, né, o céu, o chãozinho, tudo com a orientação do professor. Depois, essa atividade de artes que era feita na sala de aula, ela iria servir para quê? Para motivar a criança a trabalhar a palavrinha na ficha. A professora disse, olha, hoje nós vamos então aprender a palavrinha sapo. Aprender a palavrinha sapo com as crianças de 3 anos, gente, não, só na oralidade, ok? Então, ela vinha, trazia a palavrinha chave, que era sapo, e ia trabalhar oralmente com ela a letra inicial e a letra final. E ela ia também trabalhar consoantes e vogais, já estabelecendo para eles que a palavrinha tinha consoantes e vogais, né? Porque aqui, nesse caso, eles já sabem o alfabeto, já sabem assim, já fazem leitura do alfabeto, porque eles já vieram de uma turminha onde foi trabalhado. Ia trabalhar total de letras e sílabas, total de letra contando e sílabas batendo palma, né?
pó. E ia soletrar de brincadeira, S-A-S-A-P-O, pó. Soletrar é muito legal, gente, porque a gente leva na brincadeira a questão de soletramento. Porque a criança aprende através da audição, né? Os sonzinhos também. Soletrar não faz mal. Eu gostava muito de soletrar com meus alunos. Depois dessa atividade, ela ia trabalhar a matemática. Como que ela ia trabalhar a matemática? Geralmente, ela dava um intervalo, cantava uma musiquinha com as crianças, né? Para elas saírem da atividade da análise da palavra e sentava no pátio. Aí ela já saía para o pátio ou para a sala de brinquedo que a gente tinha lá. Matemática, ela ia fazer uma contagem coletiva de tampas coloridas. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu trouxe para ilustrar. Olha bem, são essas tampas aqui, ó. Que tampas são essas, professoras? Professora, essa tampa é aquele tubo de tinta que as pessoas usam para fazer o cabelo colorido, ok? Eu tinha uma colega que mexia com festa infantil e ela juntou para mim muitas tampas. E essas tampas vêm de várias cores, então a gente mistura, a gente não dá certinho igual eu coloquei aqui não, porque eu adiantei aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, né? A gente dá misturada e elas iam classificar essas tampas. Como que elas iam classificar essas tampas? Simples, elas iam por cor, né? Geralmente elas vão por cor. Então elas faziam as fileirinhas da amarela, da azul, da rosa, da vermelha e da verde. Aí o professor contava com elas. Eu tenho aqui 8 amarelas, 7 azuis, 5 rosa, 4 vermelhas e 3 verdes. E depois que fazia essa contagem, né, com eles, junto, né, no grupão, ela escrevia registrava ou mostrava um cartão referente aos numerais, né, de cada cor, e depois ela falou assim, agora nós vamos aprender o total. Aí ela vai contar, e aqui a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, deu o total de 27. Aí ela pegava esse número, registrava no quadro ou mostrava um cartão referente, né? E falava, ó, então nós temos um total de 27 tampinhas. Essa atividade é legal, por quê? Porque ela vai estar com contato com quantidade, cores, ela vai estar classificando e ela vai estar tendo a noção de total. Depois, ela vinha para uma outra atividade, que é essa atividade aqui, ó, linguagem oral. Nesse dia teve 2 aulas de linguagem oral, né? Onde ela ia trabalhar a base alfabética, com o alfabeto móvel. Então, ela ia fazer a leitura em ordem do alfabeto, apontando uma letra de cada vez, e a criança deverá mostrar a letra inicial de cada nome da sala, com uma régua. Qual régua? Essa régua aqui, gente. Eu sempre incentivei meus professores a terem essa régua. De que ela é feita? Ela é feita daquela embalagem de papel alumínio. E esse papel alumínio, quando acaba, eu levava para a escola e elas faziam essas réguas. Então, a criança ia lá na trilha e apontava o nome do coleguinha, que ela sabia, e a letra inicial do nome dela. Depois, cantava-se em coro o alfabeto, né? Isso vai ficando na mente da criança, gente. Depois desse momento, ia ter o brinquedo de montagem. Aqui, no caso, ela escolheu os grandes pinos, né? Os grandes legos. Na escola infantil, geralmente, a gente tem muitos brinquedos assim de montagem. Aí vinha um momento que a gente chama o momento da higiene. Eles iam sair, lavar as mãozinhas. No caso, essa turma, né, que é o maternal, ela merendava, né? Lá na escola todos merendavam primeiro na sala de aula, depois iam para o pátio, tinham 20 minutos de recreação livre, lá tinha brinquedos, baldes com brinquedos mistos e tinha também o parquinho. Depois fazia o repouso. O que é o repouso? O repouso nada mais é do que ir para a sala, cantar uma musiquinha, né? Ou ouvir uma musiquinha orquestrada, fazer aquela respiração profunda, né? Aquele descanso da agitação e depois
desse repouso, eles retornavam ao pátio para atividades de coordenação motora grossa, que é a psicomotricidade, onde eles tinham que ter lá já no pátio, a professora teria que ter levado bambolês, corda, talas e bastões, linhas sinuosas e balões. Essas linhas sinuosas e esses bastões ou talas, gente, é daquele brinquedo Linhas em Movimento, que é de madeira, né? E é um brinquedo muito interessante para se ter na escola, para a educação física. Aí a professora armava esse esquema aqui, ó, bambolês, a tala, né, ou o bastão e bambolês. Às vezes ela pedia para pular com 2 pezinhos, às vezes com um pé. Aqui ela fazia o pulo, né, em cima da tala e continuava a sequência. Depois ela poderia colocar ou corda ou uma tala de madeira e a criança ia pular zigue-zague, ó, zigue-zague, zigue-zague. Ia pular de lado do outro, porque isso aqui vai trabalhar a questão da lateralidade. Passando para a continuidade, ela ia trabalhar o golzinho. O que é o golzinho? E eles tinham 8 chances de acerto. Essas varas aqui também são varas bem compridas que a gente tem lá, que a gente marcava como o gol. Então a criança tinha que chutar a bola e acertar no gol. As outras crianças em fila, aí ela retornava e ia chutando e cada uma tinha 8 chances. Depois com bambolê ia trabalhar a tensão, né? De 4 a 4, dentro fora, ou 5 a 5, ou 6 a 6. A professora escolhe lá no momento qual grupo que vai trabalhar de cada vez, né? Depois, o equilíbrio, andar em linha sinuosa, que são aquelas talas que eu falei para vocês, elas já tinham o encaixe, ok? Essas madeiras, elas já têm o encaixe e elas são encaixadas desta forma mesmo, fazendo esse zigue-zague. Depois, eles iam brincar livremente com balões, que vai também trabalhar o quê? O equilíbrio. Aí vinha o repouso, ia para a sala, né? Primeiro tomava água, lavava a mãozinha, cantava uma música, fazia o repouso e aí já preparava para a saída, que é a filinha. Aí a gente vai para o planejamento do dia 5/3/2020, quinta-feira. Qual que é o objetivo desse? Introduzir as vogais. Ah, professora, mas você já estava trabalhando lá as vogais e as consoantes na palavrinha. Isso. Só que aqui a gente vai dar uma atenção maior para as vogais. E a gente vai trabalhar com os sonzinhos dela em separado. Corresponder número numeral, desenvolver a coordenação motora fina e identificar partes do corpo. Este era o objetivo deste dia. Aí vinha toda aquela preparação. Oração, brinquedo, né? Sempre tinha um brinquedo de mesa, gente, mas com rodízio, né? Um brinquedo diferente. Cartazes de rotina, todos aqueles que eu já falei. E depois ia para a linguagem oral trabalhar com a música. Que música é essa, professora? Essa música é daquele grupo Tri. E o grupo Tri é muito interessante. O grupo Tri, gente, vocês podem pesquisar aí. Tem muitas músicas infantis deles muito boas. E com o fantoche das vogais e mini cartazes. Aí a musiquinha era assim, ó. Eu vou cantar só um pedacinho dela para não ter problema aqui, tá? Procurando bem, eu sei que tem no início do amor, eu vejo Aí eu vou ler aqui, ó. Procurando bem, eu sei que tem o pé de café, eu vejo Procurando bem, eu sei que tem no fim do Piauí, eu vejo i. E aqui tem todos os sons das vogais. Aí a professora, lógico, iria trabalhar os sonzinhos separados das vogais, né? Porque nós temos o som aberto e o som fechado, por exemplo, da letra E, o som aberto e o som fechado da letra A, né? Já aproveitava e fazia todos esses sonzinhos com o fantoche. E depois ela ia trabalhar o cartaz de associação das vogais e desenhos iniciais, ok? Que eu sempre venho aqui mostrando para vocês. Aí, nesse intervalo aqui, ela cantava uma musiquinha, fazia uma brincadeirinha, né? Para desconcentrar as crianças, assim, no sentido de movimentar o corpo. E aí ela ia para matemática. Correspondência. Copos e botões. De 1 a 10. Ler a sequência, trabalhar qual tem mais e qual tem menos. Que copos que são esses, gente? São esses aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tem a tampinha, né? E ele tem que corresponder. Vou tirar essas tampas coloridas aqui agora.
tá bom? Porque senão vai dar confusão. Então, ele tem as tampinhas e ele tem que organizar na ordem esses copinhos, tá bom? Aí, ele tem que colocar o quê? Botões, né? Então, ele vai ter que fazer o quê? Pegar os botões, se é a tampinha 1, deixa eu chegar aqui pra cá pra vocês verem melhor. Se é o copinho 1, tem que ter um botão. Se é o copinho 2, 12 botões. Eu não vou fazer aqui, senão vai dar muito tempo. 3, 4, 5. Esses copinhos até 10. Então, ele tem que montar a sequência. Depois que ele montar a sequência, ele vai ter que corresponder à quantidade, ok? Então, essa é a atividade matemática no dia. E depois, a professora ia trabalhar qual que tem mais, qual que tem menos. Então, ela pegava 2 copos de cada vez. Por exemplo, o 4 e o 2, o 4 e o 3, o 5 e o 2. E assim sucessivamente, trabalhando mais, menos, né? Qual que tem mais, qual que tem menos, para ter a noção também de maior, menor. Depois ela ia para a coordenação motora fina. O que ela ia precisar? De uma bandeja de isopor, tampinhas, latas e pregadores, tabuleiro e massinha. Punção no isopor, bico de pato, 35 tampinhas, pregadores e latas, tabuleiro circular. Bom, o que é isso, punção no isopor? Bom, nós tínhamos lá na escola, né? Nós sempre guardamos materiais tipo esse aqui, ó, que a gente faz a higiene e eles vão usar para fazer a punção. Com o quê? Com o palito de dente. Então, ele tinha que vir até aqui, né? Nossa, tá difícil. E pegar. O interessante, gente, vocês vão ter que fazer um acabamento aqui com durex colorido para não machucar a mãozinha. Aí ele ia colocar todos os palitos que ele tivesse. Suponhamos que ele tivesse 10 palitos, ele tinha que fazer a punção. Essa punção pode ser só fixar assim, como também fixar para valer, tá? Isso vai desenvolver a coordenação motora fina, né? E bico de pato. O que é bico de pato? Eu não trouxe as tampinhas. A gente punha um pratinho, né, desse, né? Ou um potinho. E eles tinham que ir lá, as tampinhas misturadas, né, no chão. Eu vou fazer com botão aqui só para vocês verem. Aí ele tinha que fazer o biquinho de pato com o dedo. A criança de 3 anos não consegue fazer assim, ó. Algumas conseguem. Aí a gente fala para ela fazer assim. Ela tinha que ir lá, pegar com o bico de pato e colocar a tampinha dentro do potinho. Você colocava umas 25 ou 30 tampinhas. Aqui no caso, ela estipulou 35 tampinhas. E o tabuleiro, o que é o tabuleiro circular? Tabuleiro circular, gente, simplesmente é um tabuleiro de MDF, onde tem tampas para enroscar e desenroscar e também zíper para abrir e fechar. Eu não trouxe ele aqui. E depois ela dava um momento de massinha na mesa, né? Porque esses brinquedos, eles estavam na mesa. Porque depois que saía daqui da aula de matemática, eles retornavam para a sala onde tinham esses brinquedos para fazer o rodízio. Esses brinquedos iam de mesa a mesa, né? Mesa 1 passava para mesa 2, para mesa 3, para mesa 4, para mesa 5. É assim sucessivamente, para todos terem acesso a todos os materiais. Aí ela dava massinha, marcava o tempo, aí vinha a merenda, o pátio e o repouso novamente. Aí ela ia trabalhar o esquema corporal nesse dia, cantando músicas relacionadas. Eu tenho uma cabeça, a música do jacaré, né? Vocês devem conhecer. Eu não vou cantar porque senão vai tomar muito tempo. E aí eles faziam a montagem do quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça era uma menina desenhada na cartolina, faltando as partes do rosto, e eles tinham que completar. Depois a professora pedia para eles falarem, ela ia apontando com essa régua as partes do corpo e eles iam falando o nome de cada parte que ela colocava a régua. E depois fazia exercícios imitativos. O que são exercícios imitativos? Identificar no próprio corpo o nome, né? E onde está, a cabeça, o braço, a mão. Depois ela levava as crianças para a sala, eles iam colorir e montar um quebra-cabeça relacionado a esse tema, que é o esquema corporal. Então, ela levava
uma bonequinha ou um bonequinho, você consegue tirar essas cópias até na internet. Aí eles coloriam, depois recortava, a professora recortava e eles montavam em uma outra forma, em uma outra folha, né, que era padrão lá da escola. Gente, aí manuseio de palitos, ela dava, né, manuseio de palitos, o que que é? São vários palitos, né, para cada criança, e elas vão montar um desenho com aqueles palitos. Isso desenvolve também a coordenação motora fina e a imaginação. E depois saíam, né, iam embora para casa. Cantavam uma música, né, preparavam a filhinha, né, muito detalhes que tem, né, gente? E aqui eu vou mostrar esse planejamento aqui, eu vou falar rápido, é da sexta-feira, do dia 6/3. O que ela trabalhou nesse planejamento? Explorar o tema da Internacional Dia da Mulher, né? Recitar poesia O Relógio, recordar as vogais através da permuta, música do sapo. Então, olha bem, gente, aqui ela ia trabalhar sobre o Dia Internacional, então ela tinha que fazer a questão da linguagem oral relacionada a esse tema. Aí ela ia trabalhar valores, né? E ia confeccionar um cartãozinho. Depois, gente, desculpa, minha voz tá falhando. Ela ia confeccionar um cartãozinho porque já estava aproximando o dia, né? E recitar esse versinho aqui para introduzir um reloginho, né? Para trabalhar um reloginho na sala de aula para estimular a contagem, né? De 1 a 12. Então, olha bem, esse versinho é assim, ó, tic-tac, tic-tac, faz o reloginho, tic-tac, tic-tac, bem devagarinho. Não se cansa de fazer, tic-tac, noite e dia. Não demore e não atrasa, trabalhando com alegria. Coitadinho do relógio que não pode descansar, tic-tac, tic-tac, trabalhando sem parar. E aí ela mostrava um relógio que tem lá na escola, é um relógio grande, de verdade esse relógio, só que ele não funciona, e a gente fazia o movimento com os ponteiros, marcando as horas para cada um, para eles verem. Por que do relógio? Porque o relógio está no dia a dia da criança, né? E é aí que a gente mostra a questão social do número, né? E nesse dia ela ia trabalhar artes, a montagem de um reloginho de pulso, para levarem para casa. Eles coloriam e montavam na sala de aula. Nesse dia, ela foi trabalhar a base alfabética, cantando a música do sapo, alternando com as vogais, que é a permuta, né, gente? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Aí ela fazia a permuta com todas as vogais, mostrando o fantoche. La sapa na lava pá, na lava pra cá, na cá, né? Essa musiquinha ela é muito boa para isso. Depois, gente, um bichinho aqui. Ela ia mostrando as vogais e fazendo sonzinhos. Aí vinha a merenda, né? O pátio e o repouso. Aí, nesse dia, depois que ela fazia o repouso, ela ia trabalhar com associação de ideias. E o cenário móvel, que eu já trouxe aqui, já mostrei para vocês em um outro vídeo, onde eu falo da importância do cenário móvel, que vai trabalhar, né, com conceitos em cima, embaixo, à frente, atrás, dependendo do tema que ela for trabalhar também. Às vezes ela pode explorar primavera, verão, né? Depende do tema e do cenário que ela tem. Aí esse cenário ajuda muito na construção do desenho, né? Do espaço, questão de se organizar no espaço, é muito bom. E depois a coordenação motora fina, que eu também já trouxe aqui como recurso, que é a enfiagem de retrós. O que é a enfiagem de retrós? É um retrós de linha e que tem o barbante para eles irem enfiando um retrós de cada vez. E também pode enrolar o barbante no retrós, vai desenvolver a coordenação motora. E o equilíbrio, gente, é o empilhamento de latas, que é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês as latas. O empilhamento de latas é essa atividade aqui, ó. Esse aqui é de coordenação motora que eu esqueci de mostrar lá atrás, que vem os pregadores, tá? Vai colocando os pregadores aqui. Eu não mostrei. É tanta coisa que a gente esquece. Esse também, tá? São latas de massa de tomate, de molho. Então, o empilhamento, você tem que ter várias latas dessa. Essas latas, eu prefiro pintar, tá?
mas você pode usar também, só fazer a higiene delas e usar normal. Eles têm que empilhar uma lata em cima da outra. Você pode trabalhar também com sequência de cores, né, que também ajuda na matemática. Vai chegar um determinado momento que a quantidade que você colocar lá, vamos supor que sejam 20, 22, vai chegar um momento que vai cair. Quando cair, você pode contar quantas caíram, quantas que ficaram ainda em pezinhas. E isso vai trabalhar o quê? O equilíbrio, tá? Tem que ser várias latas dessas. E nesse dia ela foi trabalhar o quê? Manuseio, né, de livros de história. Aí é livre na mesinha, né? Essa associação que foi no grupo, né? E aqui já é mesinha. E aí eles vão preparar para sair, né? Aqui termina. E aí vem o dia segunda-feira. Aqui na segunda-feira ela trabalhou com a música A Foca e o Caracol. E aí ela foi trabalhar palavras, quantidade de letras e sílabas de cada palavra, inicial, final, consoante, vogal, né? Total de sílabas. E ela fez aqui, gente, olha, a comparação por tampinhas. Qual palavra é maior, caracol ou foca? Porque aqui eles vão observar qual a palavra que é maior. Contando as tampinhas, ó, para cada letrinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Então, caracol é maior. E separando as sílabas, batendo palma. Você também pode usar o recurso da latinha, né? Para quê, professora? Para trabalhar com fluência fonológica, ajuda demais. Né? Então, ela vai contar, ó. Boneca, caracol, né? Para ver quantas sílabas tem. Essa atividade, ela é muito interessante. Eu não li o objetivo, né, dessa aula, porque eu estava só mostrando para vocês, ó. Recitar verso, comparar tamanho de palavras, fazer análise da palavra, recordar inteira e metade, corresponder e ler sequência numérica. Então, olha aqui, ó, dando continuidade, ela ia recordar inteira e metades, formando o caracol, né, o mesmo procedimento lá que foi na aula anterior. Depois, completar o cenário. Né, com esse desenho, né, do inteiro das metades, ela ia completar o cenário. E a matemática é armar a sequência de 1 a 10 cartões das mãozinhas e corresponder com os numerais. Trabalhar qual tem mais, qual tem menos. Esse cartão de mãozinha, gente, eu não trouxe. Tem as mãozinhas desenhadas, separadas, né? Uma mãozinha com um dedo, uma mãozinha com 2 e assim sucessivamente até 10. Desculpa aí. Tropiquei nas palavras. Brinquedo de montagem, né? Depois merenda, pátio, repouso. Aí vinha coordenação visomotora, boliche, 10 tentativas, golzinho. Aí a gente retornava no golzinho, né? E coordenação motora fina nesse dia, gente, olha. Coordenação motora fina aqui, ele vai trabalhar com a pinça, que são os pregadores ou então aquelas pinças que a gente tem de cozinha, né? Que ajuda também. Pinçar com pregadores ou pinça, né? Que esse movimento chama pinça, né? Tampinhas dentro da bacia com água. Dá um pouquinho de confusão, dá. Molha um pouco, né? Por isso é importante fazer no pátio. Mas a gente enxuga, né? Aí depois vinha o manuseio de palitos e saída. E aqui ia continuando, né? Os planejamentos, tá? Nessa aula aqui, por exemplo, de terça-feira, que era o dia 10/3, ela ia trabalhar e cantar a música Peixe Vivo, ia trabalhar a base alfabética, né, da palavra peixe, ia fazer na artes o inteiro e as metades, né, também, tá vendo? Formando os peixinhos, porque isso vai desenvolvendo à medida que vai evoluindo, né, gente? A gente trabalha muito com palavras-chave lá na escola. É o que eu falei para vocês, a importância do texto. Precisa a criança estar sabendo ler? Não, não precisa. Você vai usar o texto como motivador para a aprendizagem da letra inicial das palavras-chave e também para desenvolver a linguagem oral. Ok, gente? Então, gente, eu vou deixar vocês aqui hoje, né? Eu espero que eu tenha sido bem clara, né, no meu vídeo de hoje e que as pessoas possam desenvolver, né, à medida que for. Essa lata aqui é uma lata que eu uso para guardar essas tampas, tá? Hoje não estão todas aqui não, porque eu separei para trabalhar com vocês.
E eu espero que esteja ajudando. Ah, professora, mas eu queria uma aula para primeiro ano. Então, qualquer dia desses, eu trago para vocês um modelo de aula, tá? Tá fazendo barulho, né? Tá jogando com muita força. Eu trago um modelo de aula para vocês de primeiro ano, ok? Então, gente, por hoje nós vamos ficar aqui. Tenha uma ótima semana. Que eu tenha sido clara no meu planejamento, que vocês tenham entendido e que vocês possam fazer o uso, né, da melhor maneira possível. Ressaltando que essa é uma realidade das minhas turmas, né? Você pode acrescentar ou diminuir de acordo com a sua turma. É só um pequeno modelo. E hoje nós vimos o modelo da turma de maternal de 3 anos, ok? Por quê? Porque a educação infantil, se ela for bem trabalhada desde o início, com consciência fonológica, com atividades interessantes, que venham a desenvolver a base alfabética e a construção do número, essas crianças irão te surpreender no ensino fundamental. Porque a educação infantil, a gente tem que tirar aquele preconceito de que ela só brinca. Realmente, a criança brinca através de muitos jogos, de muitas brincadeiras, mas é tudo muito sério e é bem desenvolvido, ok? Um grande abraço e até o próximo. Tchau, gente!